Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um MesaCast. A gente está diretamente da Terra-média para falar deste clássico, um dos melhores filmes já feitos na história, que inclusive papou todas as indicações do Oscar, o qual estava concorrendo. Foram 11 indicações e ganhou as 11, que é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Efraim Fernandes aqui, o verdadeiro herói dessa jornada é o Sam, porque o Frodo é frouxo pra cacete e é um mala de companheiro de viagem. Todo o piripaque desse cara atrapalha a jornada do Sam. Coitado desse cara. Levantem-se, cavaleiros, lanças serão destruídas, escudos serão trincados. Um dia de espada, um dia vermelho. Antes de o sol raiar, cavalguem agora, cavalguem para a ruína e para o fim do mundo. Morte, morte. Adoro esse discurso do Théoden, gente, é incrível. Até me arrepiei de novo. Oi, galera. Fica até difícil me apresentar depois disso aí. Eu sou a Camila, saudade aí de vocês. Eu tô literalmente na Terra-média, porque Mesquita é a Terra-média do Rio de Janeiro. Abraço, Mesquita! Fala, galera, beleza? Eu sou o Dalton. A gente tá aqui, então, para poder falar dos 20 aninhos do Retorno do Rei, essa obra-prima maravilhosa. Acabei de rever a melhor cena do filme, cara, que a gente vai falar sobre ela depois. O Rio de Janeiro tá em batalha, o Rio de Janeiro inteiro é Terra-média, e deixa a Mesquita pra lá, pelo amor de Deus. Cara, a gente, né, o filme começa com aquela cena, né, do Sméagol e do Déagol, e eu lembro que no começo, assim, eu tava sentado, né, primeiro o Dalton falou, né, de 20 anos do filme, cara, e eu quero contar aqui pra vocês, antes de começar, uma jornada que eu e meus amigos tivemos pra assistir esse filme, né. Senta que lá vem a história. A gente assistiu o Retorno do Rei num cinema da Barra. A gente mora aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, né, em Realengo, e não tinha cinema perto. E eu lembro que o cinema lá da Barra do New York, né, não sei se vocês estão... Vocês sabem, né, mais ou menos, que aí era o cinema, aquela coisa toda e tal. E tava na época daquela novela Mulheres Apaixonadas, que tinha o personagem do Eric Marmo, que ficava com a motinho, né, andando pelo Rio de Janeiro, e ficava tocando a música do Bon Jovi, Miss and the Shoe. English, motherfucker, do you speak it? E a gente foi zoando daqui até lá, o pessoal está atravessando aqui a Avenida das Américas, aparece cara de moto. Cara, a gente encontrou o Eric Marmo no shopping. Que maneiro! Aí a gente encontrou na antiga FENAC, né? Que era uma loja, a gente encontrou o Eric Marmo e foi falar com ele. Cara, a gente veio te zoando, cantando, falando, a gente conversou com ele, pediu autógrafo, na época não tinha foto, né? Mas enfim, foi justamente quando a gente comprou o ingresso, que a gente comprou pra primeira sessão do primeiro dia que o filme estreia, que a gente queria ser os primeiros a ver, assim. E eu lembro de outra coisa marcante quando eu fui ver esse filme, que tinha uma dupla, assim, uma galera, que era lembra até o nome deles, Érico e Américo. Se um dia vocês ouvirem, sabe que vocês marcaram minha vida, que eram uns quarentões, assim, na época eu tinha uns 15, 16 anos, e eram uns quarentão, cara, e eles chorando vendo o Retorno do Rei, assim, do nosso lado. E foi quando eu entendi realmente o tamanho de Senhor dos Anéis. Mas aí a gente tá falando aqui do Sméagol e do Déagol, mas antes disso eu quero saber pra vocês como é que foi assistir o Retorno do Rei, se vocês têm algum tipo de experiência, assim, sobre o filme. Não, então, eu conheci o Senhor dos Anéis por causa do meu primo, alô, Ricardo. Ele gostava muito, meu primo, na verdade, sempre gostou muito de filmes, assim, que tivesse muitas cenas de guerra, coisas muito épicas. Na época, eu acho que eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos. Eu não gostava muito, não, mas eu gostava muito de fazer as coisas com meu primo, né? Então ele botou, tipo, os 3 filmes pra gente ver um dia inteiro. Assim, eu lá assistindo, mas eu confesso que eu detestei. Mas era, né, uma menina de 8 anos assistindo aí 6 horas de filme praticamente num dia. Não era muito o que eu queria fazer, não. Mais pra frente, quando eu já tava na faculdade, eu acabei... Eu faço parte de um grupo de medieval, que é o programa de estudos medievais da UERJ. E dentro desse, quando a gente tava começando a criar o grupo, né, há uns aninhos aí atrás, pouco tempinho atrás, eu me deparei com o Senhor dos Anéis, que a gente estava com um projeto de trabalhar medievalidade. Então eu falei, cara, vou dar uma oportunidade pro Senhor dos Anéis. E aí foi quando eu realmente reassisti os filmes, embarquei direito, assim, no mundo do Tolkien. E aí eu comecei a, de fato, gostar, porque aí eu tive uma outra roupagem, era uma outra mentalidade também. Mas o meu início não foi lá muito agradável, até porque eu era muito nova. Eu lembro que a minha primeira experiência com o Senhor dos Anéis foi
justamente com o Retorno do Rei, né? Eu lembro que foi em 2011, se não me engano, que eu assisti. Eu já sabia da existência da obra e tudo mais, mas eu nunca tinha... Não, foi 2009, na verdade, no início do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Eu já conhecia, né, a obra, muito meme naquela época, né? Qualquer cara magrelo e cabeçudo a gente chamava de Sméagol, e eu chamava sem saber. Aí eu assisti o Retorno do Rei, assim, eu acho que tava passando, se eu não me engano, no SBT, sei lá, naquele negócio que tinha de sucesso de bilheteria. E eu fiquei impressionado, né? Porque era um mundo, assim, que eu não conhecia direito. Aí foi quando eu descobri que eram 3 filmes e cada um tinha quase 4 horas. Aí eu falei, não, primeiro eu tenho que ler o livro, então, para depois tentar entender um pouco melhor essa obra aí. Aí foi quando eu vi que os livros eram gigantescos, eu fiquei com muita preguiça de ler. Aí eu fui assistir o primeiro filme, aí li o primeiro livro, assisti o segundo filme, li o segundo livro, e li o Retorno do Rei, acho que umas 2 vezes na época também, porque eu tinha me amarrado. E, cara, acho que o Retorno do Rei é aquele tipo de filme... Acho que falar épico já é meio, sei lá, né? Já é meio clichêzão. Mas é porque, tipo assim, é um filme que tem 20 anos, né? Eu sei que a gente vai entrar em aspectos técnicos depois, mas eu só queria falar isso porque tava na minha cabeça há mó tempão. Um filme de fantasia acaba ficando datado, né? Conforme o tempo vai passando e tudo mais. São efeitos especiais que naquela época não eram bons e tal. Mas, pô, eu acabei de ver, cara. Eu acabei de ver aqui O Senhor dos Anéis e muitos dos efeitos que estão ali superam os efeitos especiais de hoje em dia e ia ser muito legal. Porque, tipo assim, eu sempre faço essa analogia, né? Se fosse um filme de ação dos anos 80, a gente vendo hoje, a gente vê que não tá tão datado assim, né? Tá datado as roupas e tudo mais, mas os efeitos são bem interessantes. Agora, o filme de fantasia dos anos 80, a gente vê hoje em dia, a gente vê que tá bem datadinho isso aí. Agora, o Retorno do Rei, cara, é um negócio permanece tão atual, né? Sei lá, é uma experiência incrível. Sempre que eu vejo, eu fico todo bobo. Inclusive aquela cena onde tá o Aragorn chegando nos navios, junto com o exército dos mortos. Cara, aquela cena é maravilhosa. Sempre que eu vejo, eu fico bobo. A minha esposa até brinca comigo, né? Cara, você é muito nerd. Mas, pô, não tem como, cara. É muito bom. Eu vi essa trilogia no cinema, eu lembro de me sentir imerso. Porque, assim, na época eu não vi tela IMAX. Acho que na época a única tela IMAX que tinha era lá na Barra. E acho que era no Parque Encantado, o nome do lugar, nem lembro. Errou! Só que acabou que não tinha grana pra aquilo e tal, e acho que foi a época que começou a ficar sucateado, acho que tava largado, enfim, eu não lembro. Eu sei que eu vi no cinema com meu amigo Gabriel, forte abraço. Cara, eu fiquei imerso porque, primeiro, as locações do filme são maravilhosas, cara. Eu lembro de resgatar uma sensação parecida, só que mais imersiva, né, de um filme chamado A História Sem Fim, que é um filme de fantasia que marcou muito a minha infância, né, passava no SBT de vez em quando e tal. E assim, A História Sem Fim, ele é um épico infantil, né? Ele é um livro infantil que transformaram num épico para um filme o diretor foi o Wolfgang Petersen, e é um dos grandes filmes da minha infância. E tinha essa pegada de aventura, tinha essa pegada de você ter uma missão, de você ter seres fantásticos e tal. Então foi mais ou menos a sensação que eu senti, só que com efeitos digitais e práticos, né? De 2001. Até onde eu percebo, são efeitos que ainda envelheceram muito bem. Eu lembro no Retorno do Rei, no iniciozinho do Retorno do Rei, a gente vê a história do Gollum e como o Sméagol virou Gollum. Cara, você vê a transformação física do personagem e tem uma cena que ele tá segurando o anel e você vê a cara dele mudando. É bem sutil, mas você vê ele se transformando no Gollum. Cara, aquilo é maravilhoso. E eu acho que é um efeito especial que funciona, um efeito visual, né, digital, que funciona bem até hoje, assim, pelo menos essa cena, esse frame bem específico funciona bem até hoje. E, cara, O Senhor dos Anéis, a trilogia foi um arrasa quarteirão, porque outros filmes de fantasia, ou que lidavam com cenas de recriar seres digitais, seres fantásticos, seres mitológicos, cara, não chegava nem perto. A gente até falou, em gravações passadas, a gente falou do Escorpião Rei, que aparece no Retorno da Múmia, e, cara, o The Rock toscão naquele bicho e tal, e a gente até brincou dizendo que era muito tosco, que aquilo ali ficou datado pra caramba e tal. É uma trilogia que o cara conseguiu unir o melhor que tinha pra quem lê, né? Quem leu e diz, né? Conseguiu unir o que tinha de melhor nos livros, conseguiu um design de produção maravilhoso, porque as roupas, né? As indumentárias, as armas, as atuações são muito boas, os efeitos digitais são muito bons, as locações, cara, eu tenho certeza que o turismo na Nova Zelândia, acho que foi na Nova Zelândia que foi gravado parte do filme, eu tenho certeza que o turismo na Nova Zelândia aumentou. E, cara, é aquela velha história clássica do bem contra o mal, né? Ué, eu só vou te corrigir, aumentou não, passou a existir, né? Porque ninguém ia pra Nova Zelândia depois de Senhor dos Anéis.
Anéis virou, inclusive, é forte lá, o tour, né, das locações do Senhor dos Anéis é forte. E você falou a respeito aí da transformação do Digo Sméagol, né, Sméagol em Gollum, o nerd chato, né, não tem, né, no livro essa inclusive, nem dizem se o Gollum é de fato um hobbit, fala que talvez é um ancestral, que aí seria o que a gente está vendo agora na série, né, do Senhor dos Anéis, os proto-hobbits, que não seriam proto-hobbits, tem outro nome, né, na série, porque eles não poderiam usar o nome hobbit, que aí tem negócio de direito aí de permissão, né, direito autoral de cada personagem, né, licença, mas toda a questão aí do Gollum, você falou aí de tecnologia, né, tanto é que no primeiro filme, na Sociedade do Anel, o Gollum em si não aparece. Eles usam aquele efeito de deixar só aquele olho amarelo aparecendo na sombra, assim, porque não estava finalizada a produção digital do que seria o Gollum, né? Vale lembrar que na época foi, se não me engano, o primeiro filme, ou um dos primeiros, assim, a popularizar a captura de movimento. O Andy Serkis fez a captura de movimento do Gollum, e nos primeiros filmes não estava pronto ainda o efeito e aparece só os olhos amarelos, e aí no Duas Torres, que é quando ele tem uma presença muito grande e só vai crescendo, aí é que eles começam a introduzir lá o Gollum. Eu acho legal também porque, na época, se eu não me engano, eu até me corrijo essa informação, uma informação até conhecida, mas eu sempre me confundo. Se eu não me engano, eles filmaram os 3 filmes numa porrada só, né? Tiraram ali meio ano e filmaram os 3 filmes todos juntos. Sim, meio ano não, um ano e meio. Um ano e meio, é verdade. É. A pós-produção é tão boa porque a empresa que fez a pós-produção era do Peter Jackson também, né? Então ele tinha ali o domínio, o controle em relação ao que ele queria fazer. Eu acho que isso facilitou bastante. Essa cena que o Efra falou, desse frame específico, né? De quando ele pisca o olho, quando ele abre o olho, ele já é o Gollum, né? O Sméagol que a gente conhece. É realmente muito boa e tu vê que é um efeito de 20 anos atrás que hoje em dia tu não sabe se, sei lá, né? Grandes estúdios conseguiriam reproduzir, porque justamente o que ajudou também foi esse fato deles terem filmado tudo numa tacada só, o orçamento já foi ali tudo certinho, né, o que eles queriam fazer. E eu acho que, no geral... só queria falar uma coisa, que o Efra falou de locação, né? O Rafa até brincou sobre que foi o filme que criou o turismo na Nova Zelândia, mas uma parada que eu acho legal é porque as cenas internas, quando eles estão filmando as cidades, os castelos e tudo mais, lembra muito, e aqui, por incrível que pareça, eu não estou falando de forma pejorativa, mas lembra muito os cenários da Record, aquele negócio que parece que realmente está ali, sabe? Eu acho isso legal, porque a Camila pode até falar melhor, porque ela é de estuda medievalismo e tudo mais, e eu sempre, quando leio assim um livro sobre medievalismo, ou imagino, eu sempre imagino aquele negócio grandão, brilhoso, mas é normal, é bagulho real. Isso no filme funciona muito bem, porque meio que traz para você a sensação de que aquilo ali realmente está acontecendo, de que aquilo ali realmente poderia acontecer de alguma forma, né? Eu acho isso muito legal. Fora também o fato da Nova Zelândia ser aquele espetáculo lá que é basicamente um condado gigantesco. E é maravilhoso. Se um dia eu tivesse a oportunidade de ir para lá, com certeza tirar fotinha lá naquelas portas de rock. Mas quando a gente quer trazer esse ar de medieval, né, que é fazer isso, o uso da medievalidade, é colocar elementos medievais numa coisa que não era medieval, ou que não passou por esse processo. Mas a gente busca ideias também no imaginário, né? O que é o imaginário medieval? O castelo, os elementos sobrenaturais, tem que ter uma batalha também, essa coisa do místico também. Foram estratégias que o Tolkien usou para elaborar os livros nele, né? Que aí eu trago até uma curiosidade, era para ser um livro só, um livro único, mas por causa do volume, né, da quantidade de páginas, acabou sendo dividido em 3 livros, mas a proposta do Tolkien era tudo ser um livro só. E acho que ele foi muito inteligente, porque eu tenho a versão dos 3 livros em um livro só e é gigante. Se alguém quiser comprar um livro, já fica a dica, né? Compra a trilogia, os 3 separados. Fica a dica também para presente, para quem me conhece, tá me ouvindo, tá? Se vocês quiserem me dar, tô super aberta. Você falou, rapidinho, Camila, você falou a respeito dos livros, né, da unidade única, mas é isso, da edição única. Eu tava lendo na época que eu fazia faculdade de letras, eu tava na biblioteca lendo esse livro, o pessoal que fazia direito achava que eu tava com o livro de Constituição na mão, eu tava estudando pra prova constitucional, porque ele é um calhamaço gigante, assim. Aí eu, não, só tô lendo por diversão, o pessoal me achando doido. Por Frodo.
Uma coisa que eu acho que também funciona no Senhor dos Anéis, assim, porra, é uma escala épica, né? É tudo muito grandioso e enfim, eu acho que parte do sucesso do Senhor dos Anéis, além de, obviamente, a gente ter personagens muito bem escritos, muito bem humanizados. Por exemplo, o Gandalf, ele é tipo o Messias, tá ligado? Mas ele é muito bem escrito e você simpatiza com ele, você quer estar do lado dele, você sente a proteção dele. E aí vem um contraponto que são os antagonistas, né? Que são criaturas, os orcs, né? Tem os orcs, tem os Uruk-hai, enfim, tem uma série de outros personagens míticos, né? Personagens ficcionais. E o que me impressiona é o prostético, cara. Você olha a cara dos orcs, é tudo muito bem feito. Não parece, tipo, sei lá, uma maquiagem mal feita. Não, cara. Eu parei pra olhar, eu tava revendo a trilogia. Cara, eu dei pause e fiquei olhando nos detalhes do prostético, né? Tipo, a lente nos olhos, a ranhura na pele. Porra, pelo saindo, cara, é feito de músculo, sabe? Tipo, músculo desenhado. Cara, é muito bem feito. Eu acho que fez por merecer mesmo, por exemplo, esse terceiro filme. A trilogia como um todo, mas esse terceiro filme, ele fez por merecer ganhar todas as indicações no Oscar, cara. Porque, cara, eu acho que é provavelmente a produção mais impecável, assim, que eu lembro de ter assistido, assim, na minha vida, sabe? Eu acho que vale a pena rever o filme pra quem... Eu, quando era pequeno, não era muito dos filmes medievais. Eu via a História Sem Fim e marcou minha vida. Mas aí eu comecei a dar uma atenção melhor para os filmes medievais nos últimos 20 anos, justamente por conta de Senhor dos Anéis. E, cara, é uma produção sem igual. Eu vejo as roupas, as indumentárias, o design de produção, o prostético, como eu falei. Cara, as armas são muito bem... Cara, as espadas, cara, eu fico realmente impressionado. E, de novo, fez valer cada Oscar que esse filme ganhou. Uma coisa que o Efra falou que eu sempre fico pensativo também em relação ao Gandalf, né? Ele realmente, eu não gosto muito desse termo, mas ele realmente é quase como uma figura paterna, né? Você tem ali um cara que é protetor, um cara que é um conselheiro. Uma coisa que eu gosto muito no terceiro filme é que meio que aprofunda a relação que ele tem com o Pippin. E quando eles estão batalhando ali na Minas Tirith, é muito legal, porque você vê que ele quer proteger o Pippin, ele quer que o Hobbit fique seguro, mas ao mesmo tempo ele percebe a necessidade que ele tem de crescer. Eu ia falar crescer como ser humano, mas não é isso, né? Vocês entenderam? Crescer como um ser, né? Como o ser que ele é. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele tem esse ar protetor, de conselheiro e tudo mais, aquele cara sábio, ele também é um cara que sabe dar expor na hora certa, é um cara que sabe cuidar na hora certa, é um cara que sabe puxar a orelha na hora certa. E esse aprofundamento da relação deles dois é uma coisa que é um dos pontos que eu mais gosto do filme. Cara, tem uma cena deles dois, cara. Assim, o Pippin é merdeiro pra caralho. Ele é muito merdeiro. Ele faz merda. Eu me divirto com as merdas que ele faz. Mas tem uma cena que é antes da... Eles estão em Minas Tirith. É um momento em que, tipo assim, as esperanças estão indo embora e aí ele conversa sobre vida após a morte. Caralho, esse diálogo é lindo. Cara, na verdade é monólogo, né? Porque é o Gandalf falando. Ele fala, né, que tem praias... E é um paraíso e tal. E aí, tipo assim, é como se ele estivesse lembrando de já ter estado lá. E aí o Pippin faz uma cara do tipo, não parece ser tão ruim, né? Aí o Gandalf fala, não é tão ruim assim. Nunca pensei que o fim seria assim. Fim? Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê. O quê? Praias brancas. E o além. Os campos verdes, longínquos sob um belo amanhecer. Bom, não é tão ruim. Não. Não é. E aí, tipo, vem o chamado da batalha, eles voltam, e aí vem aquela tensão, tipo, vamos pra batalha agora. Cara, eu acho esse momento, tipo assim, são esses pequenos respiros antes da batalha que eu acho sensacional. Eu acho que é por isso também faz ter um apelo muito grande, porque quando você pensa em Senhor dos Anéis, você pensa o quê? Batalhas, cenários grandiosos. Mas é mais do que isso, são essas relações interpessoais entre essa galera que tá ali no meio da guerra, que faz você simpatizar com eles, e você parece que você tá com eles ali, junto na guerra, sabe? Eu acho isso muito legal.
Isso que eu estava pensando também, porque trazendo um pouco de volta aquele assunto dos cenários, né? Quando você está num cenário que parece realmente palpável, né? Que não é uma telona verde que depois colocaram pós-produção, esse tipo de diálogo fica mais interessante de ser ouvido e de ser apreciado, justamente porque você percebe que é uma coisa que realmente poderia acontecer. Então, essa cena que eles estão conversando sobre a vida após a morte, me lembrou também aquela anterior, quando eles estão lá no dormitório, quando eles acabam de falar com o Rei Regente, e o Pippin fala que tá muito silencioso, não sei o quê, aí o Gandalf fala, é o longo suspiro antes do mergulho. Ou seja, eles sempre vão dar algum tipo de suspiro, sempre vão dar uma relaxada em algum momento, mas eles sabem da missão deles ali. E voltando ao que eu tinha dito, né? O Gandalf tá, nesse momento que ele tá conversando com o Pippin, com a mão no ombro do Pippin, ou seja, ele tá ali para proteger, mas também para dizer o que ele tem que fazer. E, cara, isso é muito bom. São pequenos detalhes, né? Eu acho que se não fosse essa mãozinha, essa mãozona, né, do Gandalf no ombro dele, talvez essa cena não tivesse, pelo menos comigo, né, o impacto que ela tem nessa cena que o Efra falou, da vida após a morte, quando eles estão conversando ali, o Pippin, ele sai de uma cara de choro para uma cara de esperança. Isso é muito legal. Quem tem essa relação de proteção também é a Elwyn com o Merry, porque, assim, o Merry, ele tá querendo lutar e tal, e ela tá ali pra proteger ele, né, ela tem um pouco dessa coisa de, pô, ele é um hobbit, o lugar dele não é aqui, sabe? E ela tem isso de proteger ele. E aí ela conversa com outro cara, com o Billy Bruto, que eu esqueci agora o personagem dele na história. E aí ele vira e fala, você não devia encorajar ele. Ela fala assim, ué, mas por que não? Ele tem tanto direito de lutar e defender o que ele ama quanto você. Aí ele até fala brincando, mas... não duvido eu não duvido do coração, eu duvido do alcance da espada. Mas eu acho... Nossa, isso é muito legal. Mas eu acho que aí a Elwyn, não é mais assim, vocês falaram do Gandalf, porque o Gandalf é a ideia de sábio, o cara que tá ali para mudar o destino da batalha, né? De olhar e ele, o Pippin tá ali e conversa muito com a gente nesse quesito. Mas a questão da Elwyn e do Merry é também, ela se vê muito do Merry. Ela vê que ele, assim, na cabeça dela, eles dois são iguais. Porque assim como ele é desprezado, ela também é desprezada. Então é mais tipo assim, cara, a gente tá junto no mesmo barco, eles não querem que a gente lute, a gente quer lutar. E a Elwyn tem todo aí o retrospecto, se você voltar no Duas Torres, da decepção amorosa pelo Aragorn e tal, que ela, né, se apaixona por Aragorn, só que Aragorn fala que o coração dela é da Arryn. Então pra ela já não tem nem mais o porquê. O motivo dela tá viva é a luta. Tá contribuindo ali de certa forma. E o Merry também representa isso. Tipo, alguém que tá longe de casa, que não tem valor ali pros guerreiros de Rohan, mas quer ajudar de alguma forma. Eu penso um pouco nisso. E que bom que não resumiram ela a um interesse amoroso do Aragorn, que no final ele fala, cara, meu lance não é contigo, meu lance é com a Liv Tyler, sabe? Então, assim, que bom, cara, que deram um aprofundamento maior nela do que na personagem da Liv Tyler. Inclusive, eu gosto mais da atuação da Miranda Otto, que faz a Elwyn nesse filme, do que a própria Liv. Eu acho a Liv uma ótima atriz, mas eu consigo... Talvez seja por conta do tempo de tela que a Liv tem no filme, né? Ela aparece em momentos muito pontuais, muito específicos. Faz com que o que... Não sei se essas são as palavras, mas o que falta de tempo de tela pra Liv é investido mais pra Miranda, né? Vou te dar só um alento aí no coração. Se você acha que o tempo da Arryn nos filmes são poucos, no livro é menor ainda. No livro tem atitudes que ela faz nos filmes que não é ela que faz, é um outro personagem. Então, assim, a participação da Arryn na sociedade no Senhor dos Anéis é nula, praticamente. Então, assim, já a Elwyn não. A Elwyn é o tempo inteiro desse jeito, todos os momentos que... Ela é essa personagem forte mesmo. Já a Arryn é só a, entre aspas, a moça, dama recatada do lar mesmo. Inclusive, cara, tem uma cena, cara, o cinema veio abaixo, cara. É a cena que ela luta com o Uruk-hai, né? Com o Nazgûl. Essa cena que ela me protegendo o Merry, e aí o cara fala, porque nenhum homem pode me derrotar e tal. Aí o Merry vem, dá uma punhalada e ela fala, eu não sou nenhum homem. Puta que foi aí que o feminismo foi criado, né? Mas, pro nerdola chato, isso tá nos livros também. Só um parênteses aqui, né? Se esse filme fosse lançado esses dias, né? Essa cena ia ser tão rechaçada, cara, pela essa galera nerdola. Não, mas assim, todo o cenário, ele é propício pra isso. Eu acho que isso que
Tolkien também, quando escreveu, deixou bem claro, porque é o Rei Bruxo de Angband, né, que é o líder dos Nazgûl, e ele tem justamente essa feitiçaria porque quem ia pra batalha eram os homens. Então, ou seja, nenhum homem poderia matar ele, nenhum homem mortal. Então, uma mulher é justamente uma quebra do paradigma do tipo, cara, você se preparou pra isso já acreditando que isso aqui não teria um valor. Então, eu acho que aí também é uma crítica, que é a questão que eu falo, né? É questão de construção de personagem. Na série, tem uma personagem também que é uma mulher, que ela, inclusive, tem um relacionamento com o elfo Silvestre. Eu esqueci o nome dos personagens todos, gente. E tu vê que a diferença da construção da Elwyn pra construção dela, entendeu? A questão não é o nerdola chato falando, girl power, empoderamento, lacração. Cara, se você construir bem as bases, isso é irrefutável. Você pode ser o mais nerdola chato, preconceituoso que seja. Sendo bem construído, você não tem o que falar. Então, a Elwyn é isso. Você vai falar o que da Elwyn? Não tem, você só vibra. Você morreu, desgraçado, rei bruxo. E o cara que tinha acabado de vencer o Gandalf. Então, é muito bom essa relação. Assim. Eu concordo com o que o Rafa falou, mas eu ainda acho que a galera que reclama hoje em dia reclamaria de qualquer forma, porque eu acho que tem gosto por reclamar. Esse tipo de pessoal caga pra história, caga pra produção de personagem. Eles querem um motivo pra reclamar. Por mais que realmente tenha sido muito bem construído, eu ainda assim, é porque eu tô tão... A gente, né, hoje em dia tá tão imerso nesse mundo dos nerdola que eles reclamam de tudo, que eu acho que isso não passaria batido não, apesar de concordar 100% com o que o Rafa falou. Se eu não me engano, o Théoden vira pra ela, acho que o Théoden sabia que ele ia morrer. Ele vira e fala, cara, agora as chaves do reino de Rohan é tu que manda nessa porra agora. Isso é um detalhe que, assim, é muito breve, mas eu não esqueci. Ela vira a governante de Rohan no final, ou seja, ela que é a suprema da parada. Na verdade, o Elwyn, né, o irmão dela, o Billy Bruto, é que vira o governante de Rohan, porque ela se casa com Faramir. E agora eu não lembro onde eles vão morar, mas se eu não me engano, o Aragorn dá pra eles também uma terra assim de ancestral. No livro ou na versão estendida? Não, na versão estendida tem... Na versão dos filmes tem aquela troca de olhares, né? Mas na versão dos livros tem... Na estendida tem as casas de cura. Nos livros isso é muito bem destrinchado, o relacionamento deles, né? Da paixão entre Faramir e Elwyn. E aí nos apêndices vai dizer onde é que Faramir e a Elwyn vão ficar, mas que o Elmer, ele vira governante de Rohan. Cuspi nerdola chata aqui de livro aqui. Não, no livro não é assim. Que é interessante a gente fazer também esse contraponto. Por Frodo. O Gandalf, ele vai pra Minas Tirith, né, com o Pippin, né, e ele precisa ficar lidando com o Denethor, cara, que rei chato, mano, puta que pariu. O maluco um puta do negacionista, cara, tipo assim, o Gandalf falando, cara, vai dar merda, vai ser invadido, a gente precisa buscar ajuda e tal, e tipo assim, ele cagando, ele tipo assim, cagando litros, assim, sabe? E tem essa questão também, desse lance mal resolvido entre o Faramir, que é o 02, né, e com o pai, né, e o Pippin, né, vira e diz que tá as ordens dele, né, como pagamento pelo Boromir ter perdido a vida dele, então é um núcleo que me agrada muito, sabe? É um núcleo que é bem feito. Eu acho legal essa parte, porque quando o Gandalf chega, primeiro ele dá aquele esporro lá no Pippin, né? Ó, a gente tá chegando aqui, não fala nada do Boromir, não fala nada do Frodo, não fala nada do Anel, não fala nada de Aragorn. Quer dizer, não fala nada. Fica quieto, fica na tua, melhor você ficar com a boquinha calada mesmo. Só que aí quando o Gandalf entra no salão do cara, ele já, né, entra todo polido e tal. Mas aí quando o cara começa a ter os seus surtos de pequeno poder, né, aí o Gandalf fala, cara, pessoal regente, fica na tua. O cara fica boladão, isso é muito bom, isso é muito bom. O final desse cara que foi o melhor. Ia matar o filho dele que tava vivo, no final das contas só ele morreu. Cara, e o Pippin viu, né, que tava vivo, isso é muito legal também. O Pippin fica falando, não, ele tá vivo, só precisa de um remédio, meu senhor, não sei o quê. Aí o cara fica falando, não, a minha linhagem foi embora, não sei o quê, não sobrou mais ninguém. E o cara lá, tipo, só em coma, sei lá, né. O Denethor, assim, eu acho que aí a versão estendida das Torres, ele fala muito pra esse filme, assim, pra você entender a relação entre os dois. Porque pro Denethor era Boromir no céu, Boromir na terra,
Boromir em Minas Tirith, Boromir no Vale, não, Boromir em qualquer lugar. Então, quando o Boromir morre, pro Denethor acabou, assim, o Faramir não existe em momento algum. O último resquício ali de esperança, né? E quando ele vê Minas Tirith sendo sitiada e invadida, cara, aquela cena incrível, cara, pra ele acabou. E tem toda aquela questão deles serem regentes, uma linhagem de regentes muito tempo. É basicamente isso, tipo, morreu meu filho preferido, não tenho outro filho, porque o outro não vale nada. Mesmo o Faramir, ele jogou o Faramir pra morte, né? Quando manda retomar os Gilliant, mesmo sabendo que não tinha como, que o exército era muito grande que tinha invadido. Então eu acho que aquele lampejo de sanidade vem quando o Faramir dá aquilo devagarzinho ali, e aí ele vem, caraca, eu tenho um filho, estou matando meu filho, né? Então. Mas é engraçado, é porque ele fala muito da linhagem dele, minha linhagem acabou, e não sei o que e tal. Assim, eu sinto que ele sente a perda do filho, né? A suposta perda, né? Porque o Faramir tá ali vivo, né? E ele ainda tá de luto por conta do Boromir, mas eu sinto também que ele tá muito preocupado com essa coisa de linhagem, porque eu sou um rei, eu sou um governante, o meu sangue precisa ser soberano e tal. Então eu sinto que tem um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, a perda da soberania dele, né? Então ele vai deixar de ter as sementes dele para dominar Gondor e o caramba 4. Assim, Alfred, eu acho que vai mais além, desculpa interromper, porque tem toda a questão do... Quando o Boromir é seduzido pelo poder, ele já questiona, quando o Legolas, inclusive, lá no Conselho de Elrond, lá no primeiro filme, quando o Legolas fala, ele é Aragorn, você deve obediência, ele fala, Gondor não tem rei, não precisa de rei. Já é uma coisa também daquela coisa do tipo de, cara, a gente é o governante, a gente tem o poder, então é mais do que seguir a linhagem, é a perda do poder, entendeu? Eu acho que eles não reconhecem o Aragorn, né, como um possível rei, né, é descendente do Isildur, aí rola uma dicotomia ali, né, tem uns que reconhecem, outros que não reconhecem o sangue do Aragorn, né, tem um lance desse, né, que eles não reconhecem. Esse lance do rei, essa preferência que ele tem pelo Boromir, ela é literalmente explicitada quando o Faramir fala, você preferia que eu tivesse morrido e o Boromir estivesse aqui. Aí o rei fala, sim, sem nem pensar. Então realmente é uma junção de tudo, né? O que o Rafa falou em relação à predileção, essa palavra certa, né? Predileção que ele tinha pelo Boromir, essa vaidade, né, que foi comentado também, e tudo isso acabou legitimando também, não é uma boa palavra, mas acabou levando, né, ele a ter esse surto psicótico no final. Ele prefere tanto outro filho que ele não consegue nem prestar atenção no filho que tá ali, né? Tudo bem, tem essa questão aí da mente dele que já não tá muito boa, mas se ele tivesse prestado atenção no filho dele que restou, ele poderia ver os indícios, né, de que o menino estava na verdade vivo. Menino não, né, homem. Eu só queria destacar, antes do Rafa seguir, cara, é que também essa relação Denethor, né, com Faramir nos rende uma cena que é incrível, assim, que só de lembrar, quase chorando no cinema, me arrepiei agora de lembrar, que é o Pippin cantando caraca! Aquela música, acho que o nome da música é Shadow of the Past, não sei se é como é a música. Errou. Mas eu lembro de quando saiu a trilha sonora, assim, eu ficava ouvindo, sabe? E é o próprio ator, eu esqueci o nome do ator agora, gente. Billy Boyd, eu acho que é o nome do ator. Acertou, miserável. Que canta essa faixa na trilha original, então é ele cantando ali é Billy Boyd mesmo. É ele que canta na cena também, né? E ele tem uma banda, esse ator, né? Sim. Ele é cantor também, de verdade. Então, assim, caraca, eu lembro, e quando eles, com a letra, né, compara, falando de tempos sombrios, sombras e tal, e você vê a montagem da música com o Denethor, tipo, comendo aquelas frutas, tomates, sei lá, como se fosse qualquer dia, né, terça-feira à tarde, aquela cena meio nojenta, assim, que simboliza também aquele vermelho, ou seja, você tá com sangue nas tuas mãos, entendeu? Ou seja, você mandou uma guarnição e o Gandalf fala, né, contra o Faramir na descida, né, seu pai tá te mandando pro suicídio, você não precisa fazer isso, e o Faramir fala, onde tá a minha lealdade se não junto ao meu rei, né, junto ao meu senhor. Então é todo um simbolismo do tipo, ele tá indo pra missão suicida que não tem volta, e logo depois tem aquele, caraca, eu tô revendo o filme todo na cabeça, vem a resposta, né, quando aquele spot, né, que é uma versão lá do Goonies, né, do orc do Goonies lá, e ele fala, né, só libertem os prisioneiros, essas são só as cabeças paradas, assim, pra causar terror, assim, eu adoro.
episódios, mas... Não, e detalhe que assim, não mostra a batalha, né? Tem um corte. E aí aparece o Gandalf sentado com cara de pensador, sabe? Tipo assim, caralho, que merda que aconteceu agora. Eu acho isso muito bom, porque assim, seria mais uma batalha no filme, seria legal de ver e tal, mas assim, eu acho legal esse corte que dá. Eles não mostram a batalha, mas você já sabe o que aconteceu. Por Frodo. O Elrond também tá cagando, né? Porque, tipo, eles estão indo lá. Eu acho que. Não sei se eles estão indo pras Terras Imortais, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafa? Mas acho que eles estão indo pras Terras Imortais, eles não estão nem aí pro conflito que tá rolando. E aí, ele resolve, né? Depois de ouvir a filha e tal, né? A filha tá morrendo, aquela coisa toda. As esperanças terminando, eles restauram a espada, né? É restaurada a espada. E com essa espada ele vai, o Aragorn, junto com o Gimli e o Legolas, eles vão comandar um exército de mortos. Cara, isso é muito maneiro, cara. Um exército de fantasmas, tá ligado? Eu acho isso muito foda. E, tipo, ele honra, né, com a palavra, né? Porque eles poderiam muito bem continuar usando aquela galera, aquele exército de mortos-vivos, né? Aquele exército de fantasmas, e poderia ter uma vantagem muito grande na guerra contra o Sauron, mas não. Ele honra a palavra dele, né? Ele fala, não, vai em paz, meu amigo. Porra, isso, cara, Aragorn é digno. Só digo isso. Então, posso frustrar teus sonhos? Não, foi uma coisa assim que nos livros, né, ele tá com a Andúril desde o começo. Então, lá do Conselho de Valfenda, essa espada ela já é refeita, né? Então ele passa o livro inteiro com ela de maneira normal. E tem uma coisa também que é a personalidade do Aragorn, que é alterada no filme para fins de drama. O Aragorn passa todos os filmes relutante em se tornar rei. Sendo que nos livros, ele já sabe que é rei, ele já pega a espada no começo do filme e tá indo para ser rei. Então, assim, não tem essa coisa de, ai, eu não quero, será que eu vou ser um bom rei? Ai, toma a espada, torna-se o que você quer. Essa frase, assim, é bem enigmática no filme, né? Larga, deixe de ser um mero guardião, torna-se o que você nasceu para ser, né? Toma a espada e tal. Só que, assim, no filme tem isso, dá aquele drama de você, retorno do rei, ou seja, o cara agora vai tomar o posto dele, aquela coisa. Só que nos livros, já desde o começo, o Aragorn já sabe, sou rei, vou lá tomar meu trono, chegou a hora de assumir meu trono, vou refazer a espada dos meus ancestrais e vou. Essas adaptações que o Peter Jackson fez, funciona para esse momento, pra gente ter, tipo, agora! O Aragorn tá com a espada, vai cair pra dentro. Então, eu acho que funcionou muito bem essa adaptação. Justamente isso que eu ia falar. Essa mudança foi primordial, primeiro para trazer essa identificação, né, com o público, não que a gente é herdeiro de alguma coisa ou algo do tipo, mas a identificação é interessante porque é aquela pessoa que sabe da responsabilidade que tem e que talvez não se sinta preparado para isso e, pô, diversas vezes ao longo da nossa vida a gente se sente assim também, né? A gente tem uma responsabilidade, mas quer fazer aquilo, mas não sabe se está preparado. E essa modificação foi primordial justamente para causar essa identificação e também para, como o Rafa falou, trazer um pouco mais de drama, né? Um pouco mais de aprofundamento dentro do filme. Eu acho que se o filme, nesse ponto, seguisse a risca, o livro, talvez a gente não teria esse apreço que a gente tem pelo Aragorn como a gente tem hoje em dia. Principalmente pelo fato de, em algum ponto, eu não sei se o Rafa vai concordar comigo, mas foi o que eu falei hoje mais cedo, a gente estava trocando ideia no grupo hoje mais cedo, e eu falei que eu não lembro muito bem do livro, mas em alguns pontos eu lembro que o Aragorn era até um pouquinho babaca em relação a essa vontade que ele tinha de ser rei. Não babaca, mas assim, o Aragorn do filme é o Aragorn que a gente precisava para poder que o filme funcionasse. E foi realmente o que o Rafa falou, o filme funciona perfeitamente. E essa modificação é igual a modificação também voltando no início do nosso bate-papo, né, do Sméagol em Gollum, né? Não tem no livro, não especifica, né, quem ele é exatamente, mas funcionou muito bem no filme porque a gente percebe também que ele era um ser bondoso que por conta dessa batalha entre o bem e o mal se corrompeu. E, assim, eu acho que no geral, pro filme, funcionou muito bem. Esses elementos, né, principalmente ligado ao rei, é a jornada do herói, né? Tem que ter aquele conflito, aquele momento de não vou conseguir, eu não quero, pra depois ter um elemento superior, e no caso do Aragorn, né, a espada, pra seguir o seu destino, né, o seu caminho final. E com relação ao Sméagol, eu acho que a proposta aí do Peter Jackson era, não sei, talvez deixar, assim, de alguma forma mais clara, mais visível, o quanto o anel tinha o poder de corromper, né? De viver só pra aquilo, mas você se
se destruir, porque tem um momento que ele até fala, ele fica repetindo Sméagol, Gollum, perdão, mas ele fica assim, mas eu não lembro direito o meu nome, não sei se vocês lembram, não sei se era mais ou menos assim, porque é isso, ele passa a viver pro anel e esquece de quem ele era de verdade, né, o quanto que esse anel é poderoso, que faz a pessoa esquecer sua própria identidade, que é o mesmo que acontece com o Frodo lá no final, que precisa do Sam, todos aqueles elementos pra ele lembrar quem ele era. Que na verdade o Sam é o grande herói desse filme, né? Porque puta que pariu, meu irmão, o Frodo é chato para um caralho. Eu entendo pro filme que acontece com ele e tal, mas assim, mano, eu não tava mais aguentando o Frodo tendo o piripaque do Chaves, cara. Porra, 3 filmes nessa merda. Eu vou carregar o senhor. Porra, até isso o cara faz, meu irmão. E todo mundo fica, pelo Frodo é o cara, meu irmão, pelo Sam, cara, que tá ali, parece um casal de velho ali, sabe? Um reclama e o outro faz tudo que o cara reclama. Porra, pelo amor de Deus, cara, o Frodo é muito chato, gente, me desculpa, eu gosto desse ator, o Elijah Wood é super simpático, vai até fazer um filme do Zé do Caixão, que parece, mas assim, cara, meu Deus do céu, tem hora que o personagem dele não dá. O que eu gosto nesse núcleo é a intriga que o Gollum faz. O Gollum, ele consegue fazer uma intriga tão bem feita que faz com que o Sam e o Frodo se separem. Não só isso, ele faz com que o Sam, que é um cara tão legal, ele é o jardineiro, né? Ele é o cara que é o companheiro de viagem e tal, ele desperta o pior que tem no Sam, cara. Tem uma hora que o Sam, ele quer matar o Gollum, sabe? E o Gollum também, cara, é uma figura muito interessante, cara, porque assim, ao mesmo tempo que ele é vítima, né? Você se compadece com o Gollum, na época que ele era o Sméagol, mas ao mesmo tempo você sente raiva dele, você sente pena dele, você sente compaixão por ele. Então, o Gollum, eu acho que ele é muito bem escrito pro filme. E claro, tem muito, né, da atuação do Andy Serkis, né, que é um cara que, enfim, ele se especializou em captura de movimento, né, na voz e tal. Inclusive, ele quase perdeu a voz para fazer a voz do Gollum, né? E uma outra curiosidade aqui, não sei se vocês já viram isso, se eu não estiver enganado, ele bolou essa coisa de cuspir o Gollum, né, falar como se fosse como se estivesse cuspindo algo de dentro, observando o gato dele. Ele observou o gato dele, viu o gato dele vomitando bola de pelo e falou, é isso aqui que vai ser o Gollum, é isso aqui que eu vou falar na hora da atuação. Ah, agora eu entendi! Então eu achei isso bem inusitado, sabe? Então assim, acho que o Gollum, ele é um personagem muito marcante nessa trilogia, ele é muito bem construído, a psique dele, cara, tem hora que eu sinto raiva, tem hora que eu sinto compaixão, ele desperta o pior no Sam e no Frodo, né? Justamente por conta desse maldito desse anel. Muito obrigado, Efraim, agora eu vou ficar com mais medo ainda do meu gato. Eu acho que... Ai, cara. Eu acho que, assim, essa cena, né, do começo, que a gente estava falando, é para justamente a gente sentir esse dó do Gollum, mas também para trazer um paralelo do que o Frodo poderia ser, né, se o Frodo ficasse com o anel e aí estoura naquela cena lá da Montanha da Perdição, que é o Frodo falando, o anel é meu, né? Do tipo, ó, cara, você vai se tornar o novo Gollum. Que dá essa dimensão da gente entender o que o Frodo poderia ser, né? Se tomasse o anel pra si, do jeito que ele tomou, mas se ele não fosse impedido de estar com o anel. Então eu acho que o Gollum é isso, né? Aquela cena inicial é pra falar, olha, quem fica muito tempo com esse anel se torna essa pessoa aqui. Por Frodo. Eu acho que foi um grande fechamento de franquia, acho que terminou num tom alto, sabe? Essa sensação, a trilogia inteira de que a esperança tá indo embora e depois ela vai retornando aos poucos, sabe? Eu acho que é uma coisa também muito característica da trilogia. Uma das minhas cenas favoritas, que eu acho que é no segundo, que é o A Duas Torres, é quando o Legolas e o Aragorn brigam e depois eles pedem desculpas. Então, eu acho legal essa coisa de você sentir que a esperança tá terminando, tá indo embora. E no final a gente tem aquela velha história, né, do bem triunfando sobre o mal. É clichê? Sim, é clichê, mas é uma coisa, de novo, né, é muito bem feita. A construção dos personagens é bem feita, a construção de situações são muito bem feitas, e eu acho que, assim, é um final de trilogia praticamente perfeito. Eu não consigo ver, assim, sabe, defeitos, e, de novo, mereceu os 11 Oscars que ele tava concorrendo. Curiosamente, né, ninguém concorreu a melhor atriz ou melhor ator. Eu achava que o Sean Austin, né, o Sam, ele era pra ter concorrido como coadjuvante, cara. É justamente
justamente pela aquela cena do senhor, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o senhor, aquilo ali é a cena que vale, sabe? Tá gritando o Oscar aquilo ali. Então assim, pelo menos uma indicação. Mas aí a Warner eu acho que não quis submeter, não sei se tinha também um acordo que às vezes tem, por exemplo, Friends, na época, eles não se submetiam como ninguém à categoria de ator principal. Sempre todo mundo era ator coadjuvante. Eu não sei também se houve um acordo para ninguém ir com atuação e tal. Porque às vezes tem isso, né? Tem esses pré-acordos. Mas, Efra, eu não vou deixar você encerrar esse podcast se a gente falar de horror pra mim, que é a melhor coisa do filme. Eu gosto muito, o Dalton falou da chegada do Aragorn, só que eu acho que a chegada do Aragorn perde o impacto da gente ver ele lutando, entendeu? Se o exército de fantasmas não fosse tão apelão de passar por dentro e sair matando, se fosse assim, uma coisa física, eu acho que teria mais peso, porque, cara, a sequência dos Campos do Pelennor, ela é uma gangorra de emoção o tempo inteiro, porque tá os orcs ali, né, o exército do Sauron dominando, aí vem Rohan chega, aí eles começam a vencer. Aí logo depois vem a caravana de olifantes. Os olifantes chegam, eles se organizam e conseguem derrotar os olifantes. Aí logo depois vem os Nazgûl. Até o Théoden olha pra uma cara, quando justamente o Théoden é pego, logo depois vem a sequência da Elwyn, que é tipo assim, cara, não acredito. Tipo, a gente tá fazendo de tudo aqui pra resolver o problema, e cada vez vem um problema mais cheio, maior, assim, né? Vai crescendo a escalada de poder. Mas a cavalgada dos Rohirrim, pra mim, assim, é todo o preparo, né? Que começa com a buzina tocando, e é justamente assim, inclusive na versão estendida tem esse detalhe, né? Que o Gandalf tá lutando contra o Rei Bruxo, né? Ele escuta a corneta de Rohan tocar, e ele sai e vai pra lá. Tipo assim, ó, chegou um problema, eu preciso ir lá resolver. E todo o discurso do Théoden é tipo morte, a gente tá aqui pra morrer mesmo. E todo o avanço, né, que a trilha vai subindo, depois a trilha zera, e você só escuta cavalo batendo, gente morrendo, e aquela coisa toda é incrível. E assim, pra mim, o que eu lembro, óbvio que eu lembro de tudo de Senhor dos Anéis, mas toda vez que eu penso em Retorno do Rei, eu penso naquela cena, naquele discurso, naquela investida, não sei. E, cara, inclusive eu acho que 300 chupou um pouco dessa cena, dessa batalha aí. Por exemplo, a galera de Rohan contra, né, dá a entender que são a galera do Oriente, né, e aí tem elefantes gigantescos e tal, até o Gimli fala brincando, né, isso aí só conta como um. Então eu acho que 300 do Zack Snyder pega um pouquinho dos elementos de batalha campal, assim. É contra quantos, Leônidas? Pô, cara, isso é maravilhoso. Tem que parar de arrumar essas tretas aí, cara. É treta que a gente gosta. Não, é que assim, a Camila brincou aí que é contra quantos Leônidas, mas é basicamente a sarna que o Théoden se coçou, né? Porque quando ele chama, né, as piras, e lá no começo e coisa fala assim, Gondor ele tá chamando e tal, e antes teve uma conversa do Théoden falando assim que não tem que ajudar Rohan porque Gondor que não deve nada a Gondor, só que o rei de Gondor tava ajudando ele, liderou o ataque em 2 torres. Então assim, cara, você deve a sua sobrevivência ao rei de Gondor, sabe? Então eu acho que é uma brincadeira, tipo assim, pô, viu, tu foi arranjar amigo desse jeito, agora vai ter que ir lá resolver o problema dele também, não é só o teu não. Cara, a cena da coroação. Gente, que cena linda. Meu Deus do céu. E aí vem o Aragorn, ele né, coroado pelo Gandalf. E aí, mano, ele reencontra com a Arwen. E, porra, aí todo mundo abaixa pros hobbits. Nossa, cara, essa cena no cinema, cara, vagabundo tava batendo palma, chorando, vocês não fazem ideia. Essa cena da coroação é muito bonita, cara. E, tipo, eu vi numa tela enorme, gigante. Cara, eu fiquei imerso naquela porra. Eu acho que é um dos grandes momentos quando eu penso em Senhor dos Anéis. Eu acho que é um dos grandes momentos que eu penso assim, sabe? E aí a tela vai fechando na cara dos hobbits, né? E depois fecha na cara do Frodo, não entendendo o PN, cara. Eu acho essa cena maravilhosa.
A parte do Aragorn cantando na coroação, né? O próprio rei em silêncio. Vamos ouvir o rei cantando. É muito bonito também, cara. E ele tá cantando mesmo. E assim, tem todo teve um rolê também lá, né? Em frente aos portões de Mordor, né? Que era pra ter o Sauron ali, né? Eles já gravaram algumas cenas com o Sauron, mas depois viram que... Tanto é que aquele orc, aquele troll, que até pisa no Aragorn, né? Aquela cena ali, o digitalmente inicial era o Sauron, né? Que o Sauron ganharia forma física pra poder lutar ali. Só que aí eles acharam melhor na edição final que o Sauron fosse apenas essa entidade espiritual do mal nesse filme. Trazer aquilo ali pra físico, tipo assim, por que ele não se tornou físico antes? Eu achei bem interessante essa decisão. Você falou aqui dos Hobbits, porque o Hobbit, eu acho que é isso, né? É aquele que o Tolkien, ele escreve os Hobbits muito da ideia de, cara, as pessoas mais improváveis, se elas tiverem força de vontade, elas podem ser determinantes para resolver grandes problemas. Então, que é meio isso, né? Ele lutou, né, a Primeira Guerra, e se você pensar quem são os soldados que resolvem os problemas, são pessoas insignificantes, né? Não são, digamos assim, grandes generais e tal, e você vê que, tipo assim, é um soldado que destrói uma ponte, que impede uma derrota, visto aí o resgate do soldado Ryan, né? Então, são as pequenas pessoas que podem causar diferenças. E os Hobbits, e aí a ideia de prestar homenagens ao Frodo é, cara, que o Frodo suportou o poder do Anel e topou uma missão que ele não precisava topar. Tanto é que, se você lembrar lá na Sociedade do Anel, quando o Frodo fala, eu levarei o anel, que o Gandalf olha aquela cara de, putz, o que tu foi falar, cara? Por que você foi abrir a boca? E aí começa toda aquela questão, não, vou te ajudar. Eu acho que é um pouco disso, essa reverência aos Hobbits, tipo assim, cara, vocês não precisavam ter se metido nessa confusão, vocês foram determinantes pra batalha, porque é o Pippin que descobre os planos, né, quando ele toca lá na Palantir, o Merry que fere o Rei Bruxo de Angband pra depois Arryn matar, é o Sam que carrega o Frodo e é o Frodo que tá portando o anel, então eles acabam ajudando nas batalhas de certa forma. E foi bom não ter trago uma presença física pro Sauron, né, porque manter ele como essa entidade maligna, né, que fica controlando tudo. Eles fizeram isso, trouxeram ele na série dos Anéis de Poder. Eu não gostei daquele ator. É uma merda! Tô muito meia boca, sabe? Não gostei desse cara, então... mas ele é lindo, é verdade. Vou te ajudar. O Sauron, ele muda de forma, ele pode assumir várias formas, então pode ser que na próxima temporada seja outro ator. É porque Sauron é como se fosse um Lúcifer, né? Lúcifer também era bonito, tá? Porque só é bonito, porque bom ator não é, não. Por Frodo. Tem a retirada, né, o exílio do Bilbo, do Gandalf, do Elrond e da Galadriel para as Terras Imortais. E o Frodo resolve também. Eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, tá? Isso é uma percepção minha. Eu entendi que ele vai embora também para se curar. Ele tem a ferida no ombro dele, que ele fala que nunca sarou. E eu acho que ele tá tipo com uma espécie de estresse pós-traumático. Ele não tá sabendo lidar com coisas, né, gigantescas que ele lidou e tal. Talvez indo para a Terra dos Imortais ele consiga um pouco de paz para ele. Ele consiga se curar fisicamente, né? E mentalmente, espiritualmente, né? Foi assim que eu imaginei, né? E deixa as últimas páginas pro Sam terminar o livro. Foi como eu interpretei. Eu não sei qual é a interpretação que vocês fazem desse momento. Então, você falou aí dos Portos Cinzentos. Tem uma passagem antes dos livros que é o expurgo do condado, que eles não levaram. Porque quando eles voltam pro condado depois de toda a guerra, o Sauron tá lá junto com o Grimo escravizando os hobbits. Então eles tiraram isso, né? Mataram o Saruman lá na tomada da Torre de Olifant, né? Lá em Isengard. E tiraram essa sequência final do filme, porque aí o Saruman já tá sem poder, é só um homem comum. E os hobbits lideram, né? O Gimli, Pippin e tal, lideram uma retomada ali do condado. Mas, assim, esse trecho final é mais ou menos quase um arrebatamento, cara. Porque ir para as Terras Imortais é você praticamente morrer. Então, tipo, é o Frodo falando, cara, já deu, não consigo mais viver nesse mundo. Me leva, entendeu? Foi a mesma interpretação que eu tive. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer e ele tava cansado. Tanto
Só que no livro ele deixa o Sam como o herdeiro dele, no filme também, né? Deixa o livro, você não pode ir comigo porque agora você tem que ser único, não dá pra se dividir, porque o Sam já era pai, marido, né? Já tinha construído uma outra história. E pro Frodo já tinha dado, né? Tudo, ele já tava cansado. É o famoso canta pra subir. Agora, vocês sabiam que tá confirmado, cara, mais filmes pro universo do Senhor dos Anéis, né? Aparentemente não se sabe em que época, né? Mas eles querem trazer de volta essa pegada época do Peter Jackson, né? Então, vocês arriscam a dizer aí em que período da Terra-média poderiam ser esses filmes novos aí, desse universo do Tolkien, com essa pegada Peter Jackson, que vai ser feita pela New Line e pela Warner? Então, eu acho que talvez eles realmente não joguem tão alto assim, financeiramente e artisticamente falando, e eles não vão fazer nada relacionado a Silmarillion especificamente, até porque já tem os Anéis do Poder, que mal ou bem pega um pouquinho das histórias do Silmarillion, né? Não é exatamente, mas meio que beira ali. Talvez eles peguem algumas coisas que se passem na Terra-média, mas que não sejam especificamente sobre as guerras e confusões e tudo mais. Eu tenho um livro que eu nunca li, que o Rafa deve ter lido, se eu não me engano, As Aventuras de Tom Bombadil, um negócio assim. É isso? Tom Bombadil eu não li não, mas que é um personagem que justamente foi tirado da história, porque ele é um personagem que não sofre o poder do anel, né? Cara, ele é totalmente, assim, descartado pra mim, assim. Deixa eu confirmar se As Aventuras de Tom Bombadil mesmo. Se eles quiserem fazer alguma coisa que seja relacionada à história que o filme conta, aí realmente, o Tom Bombadil eles deixam de lado. Mas se eles quiserem fazer outras histórias que também se passam na Terra-média, eu acho que seria uma decisão acertada. A menos que eles mirem, por exemplo, Filhos de Húrin, tá ligado? Filhos de Húrin aí não. Aí é tiro, porrada e bomba, delícia ao fim. Se for pra vender igual o Senhor dos Anéis vendeu, talvez eles mirem realmente Filhos de Húrin. Agora, se eles quiserem fazer alguma coisa que seja um pouco mais introspectiva e um pouco menos de batalha, talvez eles foquem nesses livros assim mais suaves, digamos. Eu sei que vai ter uma animação aí, né? Vai sair uma animação aí pro ano que vem, daqui a um ano, que é o The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. English, motherfucker! A Cavalgada dos Rohirrins é como se fosse como nasceu o Reino de Rohan, né? E assim, de livros de Tolkien, por exemplo, tem o Silmarillion, que ele é praticamente inadaptável, né? Que o pessoal fala, porque ele é muito místico, assim. A gente viu, por exemplo, tem a cena lá na série que mostra Valinor, né? As duas árvores, Laurelin e Telperion, e aquela coisa das luzes e tal, mas é uma coisa muito abstrata, assim, para você transformar físico e contar uma história a partir dali, porque aí você envolve Melkor, aranha gigante, é uma parada meio um pouco mais difícil mesmo. Como o Dalton falou, tem os Filhos de Húrin, tem, por exemplo, romance, Beren e Lúthien, que é uma história de amor e tal, meio Romeu e Julieta. Tem a Queda de Gondolin, que eu acho que a Camila leu esse livro, se não tem e tá para ler. Tem os Contos Inacabados, né, que também digamos que seria o livro que o Sam escreveu, né, depois do Senhor dos Anéis. Mas tem outras histórias que tem nos apêndices do Senhor dos Anéis. Por exemplo, durante a batalha que a gente está vendo, a batalha dos Campos do Pelennor, tá tendo a batalha lá na Montanha Solitária dos anões do Hobbit, que estão protegendo aquilo ali contra um ataque de orcs. Então você tem, por exemplo, depois você tem uma viagem pelo mundo, né, pela Terra-média, do Legolas e do Gimli, que eles viajam por vários lugares e tal. Então eu acho que tem histórias dentro da história principal que você pode adaptar no mesmo período, ou você pode voltar e contar qualquer história que você quiser. Você pode contar a história completa do Elrond, que tem um pouquinho no Anéis do Poder. Na Anéis do Poder. Você pode contar a história do Aragorn, quando o Aragorn conversa com a Elwin, né, falando que ele tinha cavalgado com o pai do rei Théoden. Então você podia colocar essa batalha, você poderia botar uma Aragorn criança se desenvolvendo. Então você tem outras tantas histórias que você pode contar dentro do universo, que não envolva os filmes, assim. Eu não sei, eu não tenho uma opinião ainda muito formada sobre isso, porque às vezes eu acho que já tá muito cheio de coisa, talvez, é igual tipo o filme da Marvel, já tem muita coisa e parece que fica um pouco saturado, mas se fosse pra fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que eu vou na mesma visão do Rafael, ou pegar um desses outros livros e na Atacada do Romance, o Rafael acabou de falar, eu até tenho esse livro, ou
Ou então, não sei, pegar esses apêndices ou embarcar mais na história de algum outro personagem que seja muito quisto pelos fãs, né? Que faça parte da sociedade. Se for pra realmente produzir nesse momento mais coisas sobre o Senhor dos Anéis, né? Por Frodo. Galera, dito tudo isso, a nota de 1 a 4 cadeiras para esse fechamento maravilhoso da trilogia de Peter Jackson. Eu já vou deixar aqui 4 cadeiras, que, enfim, é uma experiência cinematográfica, sabe? Assim, você fica imerso. Eu tive a oportunidade de ver no cinema e eu fiquei imerso naquilo. Tudo bem que eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu tava zoando demais no cinema. As pessoas não sabiam se rir, não se mandavam calar a boca. Mas é uma experiência muito imersiva. Então, eu dou 4 cadeiras para esse fechamento de trilogia de Senhor dos Anéis. 444.444 cadeiras. Pra mim, a maior trilogia de todos os tempos, assim, do cinema. Maior que Poderoso Chefão, porque Poderoso Chefão 3 é horrível. Então, assim, é um filme que só vai crescendo a história. E Retorno do Rei, cara, é aquele filme que você bota pra reassistir. É aquele filme que você vai passando, você para pra ver. É aquele filme que a gente conversando, a gente lembra cenas e momentos. E você lembra de como você tava na época, como você tava sentado, o que você tava fazendo. Então, esse tipo de filme, assim, acontece é um filme-evento, acontece de tanto em tanto tempo. E entra naquele filme, tipo Poderoso Chefão, De Volta pro Futuro, que você não consegue olhar alguém refazendo, sabe? Se você pensar, vamos readaptar o Senhor dos Anéis, parece que é um sacrilégio fazer isso. Então, 444.444 cadeiras. Bom, eu também. Impossível não dar uma nota que não seja nota máxima ou a máxima da máxima. É uma excelente trilogia, bem construída, né, em todos os aspectos. É literalmente aquele meme do cavalo, né, que é o cavalo bem desenhado. No 2, o 3, desenho bonitinho do cavalo no meme. E, assim, são filmes de adaptação, de uma adaptação literária que são muito bons, né, que apesar de sofrer os cortes, algumas mudanças aqui e ali, que acontece mesmo, né, os filmes, eles são inspirados nos livros, eles não têm a pretensão de pegar o livro, vou fazer igualzinho, tá aqui, botar igualzinho no filme. Não é essa a proposta, é uma obra de inspiração. Mas é bem feita, é bem acertada. É inegável, né, a gente não pensar na importância dos livros do Tolkien para tudo que a gente tem agora, né? O Tolkien abriu a porta para outros produtos nessa mesma via, bebendo do medievalismo. Teve depois as Crônicas de Gelo e Fogo, Eragon, que é uma série de livros que eu queria muito que fosse bem produzida no cinema, ou enfim, que também bebe, todo mundo ali leu Tolkien para construir seu universo, né? Não só nos livros, mas nos filmes, nos jogos, o D&D, Dungeons & Dragons também bebe ali da fonte do Tolkien, então assim, não existe a possibilidade de não ser uma nota 4. Meus amigos, não se curvem a ninguém. Uma cadeira para cada Hobbit guerreiro aí, meu camarada. 4 cadeiras, sem sombra de dúvida. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, né, nesse filme. Foi aquilo que a gente meio que passou por isso a conversa inteira, né? A importância na cultura pop, né, do filme, a relevância do assunto, por mais que possa parecer uma coisa boba, tem uma relevância também no assunto. A atualidade dos efeitos especiais, principalmente depois de algumas decepções relativas a efeitos especiais em filmes de grande orçamento atual, né? Filmes e séries, por aí vai. Então é um filme que me marcou muito, como eu falei, né, eu conheci um pouco depois de já ter lançado, mas ainda assim foi um filme que me pegou como se eu estivesse assistindo aquilo sendo produzido na hora. Então é impossível não passar por esse filme. Foi igual o Rafa falou, se tá passando a gente para ver um pouquinho, a gente fica com saudade de ver, a gente lê sobre. Inclusive, antes do Efraim me chamar, eu tava lendo um pouquinho sobre Gandalf, porque é um cara que é um ser, né, muito místico, assim, e milenar,
lá, então tem muita história para contar sobre ele. Então, 4 cadeiras, sem sombra de dúvida. E vamos ver o que a Terra-média nos proporcionará. A gente falou, o Dalton falou aí de história, a gente estava conversando sobre história, ele falou do Gandalf. Cara, a gente pode, Saruman no poder, os magos azuis que foram para o leste, podem pegar histórias do leste. Então tem muita coisa assim que eles poderiam trazer de história do universo. Pensar assim em Star Wars, que tem a linha principal e tem todas as outras coisas que o cercam no universo, eu acho que temos coisas aí para poder trazer sim, e eu acharia de boa, mas que não mexesse na trilogia, no original, assim. E é isso, galera. Esse foi mais um MesaCast. A gente falou aqui sobre essa adaptação do Professor Tolkien, que foi O Retorno do Rei, filme maravilhoso. Para você que tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de alguma série, manda um e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM lá no Instagram. E não se esqueça, 5 estrelinhas pra gente no Spotify, no Deezer ou outros, porque isso ajuda a gente a ficar lá em cima. E galera, até a próxima. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Agora eu fico pensando numa parada aqui que me veio agora na cabeça. Se eles tivessem colocado aquelas águias pra levar o Sam e o Frodo direto lá pra Montanha da Perdição pra desfazer da porra do anel, esse rolê todo de mais de 1 ano, de 13 meses, poderia ser muito bem evitado facilmente, né? Mas tem que fazer do jeito mais difícil, né? Porque se não for difícil não tem graça, se não tem emoção não tem graça.